Iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, a primeira parte. Primeiro, nessa quinzena nós estamos com mecânica dos solos básica e experimental. Show de bola, temos um laboratório, apesar que está sendo revitalizado, então ele está em fim de obras lá. Mas dá para acompanhar os ensaios, né? Nós estamos fazendo um monte de coisa bacana lá. Mas primeira parte temática, mecânica dos solos. Segunda parte gestão, que é a gestão cristã de mecânica dos solos, que é o tema, né? E aqui ela engloba a gestão cristã, ou seja, como fazer gestão cristã? Isso, como fazer gestão cristã? Orando. Aí você vai pensar na religião, ficar, orar e ficar repetindo coisas. Não, 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 não tem nada de religião. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é se relacionar com o Espírito Santo. Orar é ter como foco, como referência Jesus Cristo, para isso conhecer a vida dele através da palavra. Eu conheço Jesus Cristo, sei quem ele é através da palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, se eu nasci de novo, eu tenho a voz de Deus. Se eu tenho a voz de Deus, eu escuto Deus. E a hora que eu escuto Deus, eu faço o que o Espírito Santo manda. Vou errar? Vou, porque todo mundo vai tentar passar rasteira em mim. Porque eu sou filho de Deus, ou não fizeram isso com Cristo. Não tentaram, não levaram Jesus Cristo, que é Deus Filho, para a cruz? Olha, tem a questão, é o básico de crença, não? Até as religiões têm um crucifixo onde prenderam Cristo na cruz, mas Cristo não está na cruz, nunca está. Ele morreu na cruz e está vivinho, né? A história dele fala isso. Mas enfim, eu tenho a cruz de referência, eu tenho que ser a imagem e semelhança dele, né? Eu nasci de novo, eu creio nele, eu vivo nele, ele vive em mim, isso espiritualmente, né? E se ele vive de mim, ele está sendo resplandecido no meu desenvolvimento, esse é o fruto, e se esse é o fruto, então eu caminho sobre esse cabeça e o Espírito Santo que me guia para ser cada vez mais Cristo, né? E eu me relaciono. Como orar, não é ficar. Não, pode ser também, mas não é isso. Orar é um relacionamento. Eu, por exemplo, agora estou me relacionando com quem? Com vocês, através de um processo que é virtual. Mas eu estou falando com alguém, né? E na verdade, eu estou falando com vocês, mas estou falando com Deus, porque eu estou falando dele para ele, pregando ele em rede pública. Qualquer um pode ter acesso a essa gravação. Qualquer um pode pregar Jesus Cristo dessa forma. Só que o Espírito Santo me orientou. Uma vez eu estava numa reunião com pessoas totalmente racionais, da parte da administração da empresa, financeira, e eu falava um pouco do que eu acreditava, e as pessoas viraram para mim e falaram assim: você tem que montar uma academia. E ainda me falaram assim: olha, academia, as empresas, né? Tem umas empresas tops e tal, que elas têm a própria academia dela para treinar os próprios funcionários. Eu, a partir daquele momento, eu percebi que eu estava ouvindo a voz do Espírito Santo através daquelas pessoas. Montei a academia, né? Fizemos lá uma reforma no escritório, e naquele momento fiz lá uma sala de treinamento, uma sala de aula, que está lá. Agora eu estou fazendo tudo virtual, porque as coisas se desenvolveram e não preciso fisicamente estar em São Paulo, porque eu não fico em São Paulo. Bom, como orar? Então vamos ver o que eu faço nesse momento. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. O Espírito Santo vai me falar. Mas para os senhores que estão aí entenderem, eu me revisto de preletores que estudaram, são mais novos do que eu, e estudaram muito mais do que eu desde da mocidade, desde da adolescência deles. Eu não tive esse caminho, né? Meu caminho era da prática, né? Quando morreu meu pai, acabei caindo na prática de viver a vida espiritual, né? Nasci de novo ali. Mas então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu me revisto de um vídeo, né? E hoje tem muito do nosso canal YouTube, nós temos 8.000 vídeos já desses preletores. Então vamos ouvi-lo. Há variação e nem sombra de mudança. Aquele cujos planos não podem ser frustrados. Fatos, amados irmãos. Se nossa fé não for depositada em fato, é depositada em quê? Né? Subjetivo, subjetivismos.
Então, fato caminha à frente. A fé deve seguir o fato. Presta bem atenção nisso. Isso é uma coisa para a gente memorizar. Agora, o Filho de Deus talvez escute o que eu estou falando, que é espiritual que ele vai falar. É o fato, a fé e a experiência. Toma cuidado com essa história de experiência para nós no plano horizontal, porque no plano espiritual é totalmente diferente. Ouça, Lembra-se de Hebreus 11? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fato, fé e, por último da fila, experiência. Mas, pelo fato de ser o último, não é menosprezado. É desejo de Deus. Para citar um texto tão precioso sobre isso, Pedro escrevendo sua epístola, 1 Pedro 2, logo o primeiro verso, ele diz: despojando de toda hipocrisia, maldade, dolo, hipocrisia, etc., desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual genuíno, para que por lhe você seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra para experiência ali em Pedro é degustar, provar, saborear. Não é uma linda palavra? Como se Pedro perguntasse: você tem degustado e saboreado que o Senhor é bondoso? Experiência espiritual. Então, fato, fé, experiência. Graças a Deus também por aquela frase de Whitefield. Precisamos sempre de mais que um Cristo crido. O Cristo crido vem em primeiro lugar, porque aí estão os fatos. Mas também é desejo de Deus. O Espírito vem morar em nós para que tenhamos um Cristo sentido. A experiência cristã normal. Sérgio, eu vou falar com as minhas palavras, e isso é fantástico. Eu, às vezes, tenho vontade de pegar, sabe a história de cola? Fazer uma colinha, ficar toda hora. É questão de escrever na palma da mão. É, cola para provinha. E escrever isso que ele está falando. Acho que eu já memorizei. Fato. Quem é fato? É Cristo. Cristo vai na frente do Filho de Deus. Ele é o foco nele. Ele é, 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 ele é a referência. Então, o Filho de Deus, ele vê o fato. Mas não é só ver o fato. Não é só ver Cristo. Não é só olhar para a Bíblia e falar que a religião foi por aí. Ah, é bonzinho. Cristo não é bonzinho, Cristo é justo. É muito diferente de bonzinho. Cristo ama, sim. Deu a vida dele por nós, acho que não precisa ter dúvida disso. Né? Agora, Cristo é justo. E o pai dele, o que fez lá na época da Arca de Noé? Foi bonzinho? Matou todo mundo? Só ficou a família de Noé? Bom, então fato Cristo. Então não é só crer em Cristo, mas é viver Cristo. E ter relacionamento com Cristo para ter a experiência. É genial isso. Espero que o Espírito Santo esteja revelando o que eu estou tentando dizer aqui para você. Porque se ele te revelar, você nasce de novo agora. Porque você aceitou. Você aceitou quem? Não é o que eu estou falando? É Espírito Santo no seu coração. E uma vez que você aceitou, ele vai começar a trabalhar. Agora começa a ouvi-lo, né? Porque essa terceira parte é como orar. E como orar está ligado a isso. Veja o título dessa conferência: O caminho da experiência espiritual. Qual que é o caminho? Foco em Cristo, imitar Cristo, conhecer a vida de Cristo, mas com Cristo dentro de você, nascer de novo. Nascer de novo. Agora, Cristo está em mim. Não é só que eu estou vendo o que ele fez. Não, agora eu estou vivenciando, ele está em mim. E a hora que eu falei, está em mim, é porque eu nasci de novo. Porque o Espírito está no coração, o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que me leva a Cristo. Então, agora, Cristo está em mim. Quando fala Cristo, Espírito Santo, Deus, na verdade, a gente fala Espírito Santo habita o coração, porque ele é Espírito da habitação. Mas, na verdade, é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo. Eles são três pessoas em uma só.
Bom, mas para quê? Ao viver com Cristo eu tenho experiência. Então tem que tomar cuidado com essa história. Eu tenho experiência. Porque a experiência humana, sem a orientação do Espírito Santo, não vale nada. Senhores, de novo, hoje eu tô terrível aqui com o tempo. Acabou o nosso tempo do treinamento de hoje. Espero que, para alguns pelo menos, ou para todos de preferência, eu tenha tocado o coração para que o Espírito Santo venha habitar o seu coração. Bom trabalho, até daqui a pouco às 8 horas e vamos, que o dia começou. Tchau, tchau, obrigado.